Olá, aqui fala o professor Paulo Freitas e venho hoje trazer para vocês mais um tópico da disciplina Direito do Trabalho. Continuando aqui sobre o empregado, né? Aulas anteriores falávamos sobre o empregado eleito diretor e também sobre a modalidade do teletrabalho ou trabalho em domicílio, né? Para a aula de hoje iremos aí abordar o tema sobre o contrato de aprendizagem. Então você está assistindo aqui essa videoaula pelo canal do YouTube, né? Paulo S. Freitas JR, já fica aí o endereço para que você se inscreva e sempre esteja recebendo aí a atualização e as postagens das próximas aulas. Vamos lá então. A referida modalidade, né, o empregado aprendiz, tem aqui como a principal característica a vinculação do empregado, né, na escola e a sua respectiva inscrição em um programa de aprendizagem técnico-profissional na indústria, comércio ou trabalho rural. Então, sendo assim, temos como conceito do empregado aprendiz que a aprendizagem pode ser definida como sistema em virtude do qual o empregador se obriga, por contrato, a empregar um jovem trabalhador e a lhe ensinar ou a fazer que se lhe ensine metodicamente um ofício, durante período previamente fixado, no transcurso do qual o aprendiz se obriga a trabalhar a serviço do dito empregador. Quem disse isso foi o doutrinador Otávio Magano, né, na sua obra de Direito do Trabalho. Continuando, numa relação contratual, assim como temos aí já estudado anteriormente os vínculos formados, né? Por ser um ajuste bilateral, temos ali os direitos, né? Os direitos do empregado na qualidade de aprendiz, né? No contrato de aprendizagem, que seria o quê? Que as suas atividades laborais devem respeitar o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. Então, na condição de aprendiz, não pode ser exigido dele nada que fique acima da sua capacidade de desenvolvimento, na sua capacidade até física, né, de executar as tarefas. Mas, como eu disse, o contrato é uma relação bilateral e ele também tem o quê? Deveres, ou seja, o aprendiz deve executar com zelo e diligência as tarefas necessárias para a sua formação. Lembrando que esse contrato, ele é um contrato que vincula, como o próprio nome diz, ao aprendizado, à formação, né? A oportunidade que ele está tendo agora de trabalhar com um vínculo empregatício, mas associado ao aprendizado, associado à sua formação enquanto profissional. Bom, segundo a CLT, temos que o contrato, né, de aprendizagem, conforme artigo 428, é um contrato de trabalho tratado como especial, porque ele é condicionado às particularidades que iremos tratar em seguir, né? Ele é um ajuste formal, porque necessita ser feito por escrito, exige-se aí mais requisitos do que meramente anotação na CTPS. E ainda, a modalidade específica do mesmo é por prazo determinado. Nós vamos ver já já aqui a questão de prazos, né? Mas esse contrato ele tem toda uma condição, tem todo um ajuste específico que o diferencia dos demais modelos de vínculo empregatício que veremos mais ao término do nosso curso de Direito do Trabalho. Bom, quem seriam então os sujeitos dessa relação contratual? Primeiramente, a pessoa do empregador, né? Empregador seria empresas de qualquer natureza. E aqui cabe destacar que necessariamente deve ser uma pessoa jurídica, né? Por conta de que essa identidade, essa identificação não vai ser possível ser firmada diretamente com pessoa física. Ou seja, o modelo de contrato de aprendizagem não permite, diferentemente de um trabalhador doméstico, né, que pode assinar diretamente no nome do seu empregador, pessoa física. No caso do contrato de aprendizagem, tem que ser apenas com pessoa jurídica. E ainda, do outro lado do contrato está quem? O aprendiz, que deve estar ali no seu patamar de idade, né, maior de 14 anos e menor de 24 anos. E devidamente, óbvio, né, inscrito em programa de aprendizagem. Essa particularidade aqui da idade, nós vamos ver que existem algumas exceções mais adiante, tá certo? Mas vamos lá então com relação ao próprio contrato. Quais seriam então as suas características? Primeiro, sobre prazo.
O contrato não pode ser estipulado pelo prazo superior a 2 anos, ou seja, eu tenho um limite máximo de duração desse contrato de aprendizagem de até 2 anos, com apenas uma exceção contida lá no parágrafo 5º do artigo 428 da CLT, que diz o quê? Que a questão desse prazo não se aplicaria para o aprendiz que é portador de deficiência. Nesse contexto, né, abriu-se aqui a possibilidade de manutenção de um contrato no qual a condição da pessoa ali gera para ele certas dificuldades para encaixar no mercado de trabalho. Outro requisito característica desse contrato, o vínculo, né, com a instituição de ensino. É necessária a matrícula e frequência do aprendiz na escola, seja de ensino fundamental, seja de ensino médio, né, até de ensino superior. Ele tem que estar matriculado, ele tem que estar estudando, ele tem que estar frequentando, né? Do contrário, esse contrato aí estaria aí fadado a uma invalidação, né? Tendo em vista que um dos elementos estaria faltando, que seria justamente esse vínculo com a instituição de ensino. O que mais? Faz parte dessa relação de contrato desenvolvimento de atividades teóricas e práticas metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho. Ou seja, quando você, na qualidade de empregador, pretender ofertar uma vaga na modalidade de aprendizagem, deve haver esse cronograma, deve haver esse estabelecimento de ordem de tarefas que o aprendiz irá, ao longo do seu contrato de aprendizagem, desempenhar através da parte teórica e, consequentemente, em seguida, a parte prática, tais atividades como forma de capacitar esse jovem para o mercado de trabalho. Afinal de contas, esse contrato ele é condicionado justamente à formação. Ou seja, o viés dele, a finalidade do contrato é realmente formar mão de obra, não é isso? E ainda temos o quê? A jornada. Quando se fala em contrato de aprendizagem, nós temos que observar que a duração do trabalho do aprendiz não deve exceder as 6 horas diárias, sendo vedada inclusive prorrogação e compensação de jornada. Aqui nós estamos falando de jovem que pode ter aí, por exemplo, 14 anos de idade. Então nós estamos falando de até absolutamente incapazes, né? Cujo aí os representantes legais estariam ali acompanhando todo esse procedimento. Mas veja, a jornada máxima vai ser de 6 horas. O contrato ele tem as suas particularidades, porque ele também é um contrato condicionado a essa formação. Continuando, sobre a questão do contrato. A jornada pode atingir 8 horas? Existem algumas exceções para isso, né? Então poderá sim ultrapassar as 6 horas, para os aprendizes que pelo menos já tiverem completado o ensino fundamental. E ainda, se nessas horas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica, ou seja, pode aumentar a jornada sim, desde que ele tenha completado o ensino fundamental e ainda que haja a destinação para o aprendizado desse jovem, tá ok? Então a preocupação aqui realmente é na formação, por isso autoriza-se. E ainda, sobre o FGTS, Lei Especial 8.036 de 90, temos que os contratos de aprendizagem terão a alíquota de FGTS reduzida para 2%, ou seja, enquanto um trabalhador que não esteja vinculado à questão da aprendizagem, um trabalhador de outra categoria, recolhe-se em favor do mesmo na conta fundiária 8%, no contrato de aprendizagem, conforme lei especial no artigo 15, parágrafo 7º, possibilita a redução para 2%, o que aí já é um incentivo também para as empresas estarem fornecendo essa condição de formação de mão de obra. Sobre o salário, ou sobre o pagamento desse empregado, né? Está o que? Garantida a condição sempre mais favorável, ou seja, o salário mínimo hora vai ser computado ali para o mesmo. A particularidade da jornada reduzida de 6 horas não vai inviabilizar a percepção do salário mínimo, computado ali o cálculo da jornada que o mesmo desempenhar. Então haverá o que? Um salário mínimo de referência, calculado ali pela hora de trabalho do mesmo, tá? Não vai poder receber menos do que isso. E por fim, temos ainda outra característica, né, com relação à quantidade, porque isso daqui é determinação legal, onde o artigo 429 da CLT estabelece a chamada cota de aprendizagem,
Os estabelecimentos de qualquer natureza serão obrigados a empregar e matricular nos cursos de serviços nacionais de aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% do seu quadro de funcionários e no mínimo, né, e de 15% no máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento que ele tenha, né, imaginando aí que tenha filiais, cujas funções demandam informação profissional. Ou seja, para quem quiser depois verificar, está lá no artigo 429 da CLT, quando fala sobre a questão da necessidade e obrigatoriedade das referidas cotas, né, de aprendizagem, quando a empresa passa a ser obrigada a contratar. Bom, da mesma forma que tem a obrigatoriedade, existe também a exceção, né, onde situações são descritas, né, como não aplicável, ou seja, não exige-se, não se força, não se obriga a empresa a contratar na referida modalidade. Vamos ver quais são? A primeira dela, né? Empresas sem fins lucrativos ou entidades sem fins lucrativos. Esse limite não é aplicado, né? Porque aqui ela tem por objetivo a educação profissional e no seu escopo de fundação não existe ali o lucro como viés. Por isso a legislação não se coloca limitação para estes casos. E também, no que diz respeito à não obrigatoriedade, segundo a Lei Complementar 123/2006, artigo 51, inciso 3º, né, ficam dispensados da contratação de aprendizes as microempresas e as empresas de pequeno porte. Ou seja, pegando aqui um pequeno negócio, ele não vai ser obrigado a estar contratando mão de obra na qualidade de aprendizagem, tá certo? Isso daí também precisa deixar claro, né? Tendo em vista que às vezes se cria aquela perspectiva que a legislação trabalhista só impõe, né, mas não faz distinção entre o tamanho da empresa. E aqui nesse caso fica muito claro, né? Micro e pequenas empresas, né, microempresas e empresas de pequeno porte, elas estão aí fora desse rol obrigatório de contratação na modalidade de aprendizagem. Bom, e para concluir a modalidade de contrato em estudo, vamos falar da rescisão antecipada, porque todo contrato ele tem ali um prazo de duração. Nós vimos anteriormente que o prazo máximo seria de 2 anos, e ao decorrer do contrato pode acontecer situações que motivem a rescisão antecipada, ou seja, aquele prazo anteriormente contratado não vai ser observado na sua integridade. E aí nós temos alguns motivos que podem fazer cessar o contrato de aprendizagem antes do prazo, que seriam desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz. Lembra que o contrato ele tem o escopo de formação? E de repente esse jovem está lá envolto num contrato de trabalho, né? Ainda que na qualidade de aprendiz, mas ele está sendo formado para o mercado. E aí ele não está tendo desempenho suficiente, né? Ou ele não está se adaptando na condição. Isso é motivo para rescisão do contrato, até porque não é para se forçar ou obrigar a manter um vínculo dessa forma. Outra situação que também pode gerar rescisão antecipada seria acometimento de falta disciplinar grave. Imagine, né, que ainda que empregado, mesmo que aprendiz, eles se envolvam em situações previstas na lei, né, como falta disciplinar, que geraria ali motivo para rescisão de um empregado normal. Imagine então na condição especial de aprendiz, né? O mesmo não poderia estar se envolvendo, né, em condutas tipificadas como motivo para justa demissão. E no caso, cometeria aqui para ele a rescisão antecipada do seu contrato. Outro motivo, também listado na lei, que justifica ou possibilita a rescisão antecipada, seria a ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo. Opa! Lembra que uma das condições iniciais era que ele estivesse estudando, que ele estivesse matriculado, que ele estivesse frequentando a sala de aula? Por quê? Aqui, toda essa redução de carga horária, redução de recolhimento de FGTS e algumas facilitações que são colocadas é justamente para possibilitar que o jovem possa continuar os seus estudos e, consequentemente, também, concomitantemente com isso, aprender uma nova profissão. Aí, de repente, ele começa a faltar na escola, ou seja, não está atendendo o intuito inicial da lei, né, quando instituiu essa modalidade.
E como não poderia ser diferente, nós estamos falando de contrato. Quando um não quer, dois não briga, não é assim? Então imagine que a pessoa começou a trabalhar, mas de repente, a pedido do próprio aprendiz, ele fala que não quer mais, né? Já deu, joinha, aprendi aqui, já para mim já é o suficiente, ele de repente quer encerrar a relação. Ainda que o prazo tenha sido determinado com data futura, o aprendiz pode sim solicitar a rescisão antes desse prazo determinado, tá ok? Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Fica aqui então, em caso de dúvidas, o meu contato, né? Você pode formular aí a sua pergunta, o seu questionamento e enviar diretamente no meu e-mail, professorpaulofreitas@gmail.com. E também, aproveitando o momento, curta esse vídeo aqui no canal do YouTube e se inscreva, né? Não fique de fora, compartilhe a mensagem, ajude o professor aí a fazer esse canal crescer e a publicar novos conteúdos, tá ok? Vejo vocês na próxima aula, um abraço. Corrigindo, um abraço virtual, né? Agora em tempos de afastamento, só pela internet mesmo. Fique com Deus.